Boa noite! Vamos lá, vamos fixar o tema aqui. Despertando seu potencial. Publicar. Vamos fixar esse comentário aqui. Aqui, como que diminui agora? Maravilha. Boa noite! Queen. E aí, meus queridos, como vocês estão? Vamos falar de despertar o potencial hoje? Acho que hoje o mundo precisa muito disso. Se todo mundo vivesse o seu potencial, as coisas seriam tão diferentes. Então eu quero começar falando do porquê que você não vive o seu potencial. Hoje estamos com um cenário diferente. Tá aqui muito do bonito aqui na minha sala de terapia. Adoro ficar aqui nessa sala. Resolvi vir pra cá hoje fazer essa live. Então vamos lá. Por que você não vive o seu potencial? Tem diversos motivos para isso, tá? Mas eu vou pontuar alguns poucos, porque isso tem de muita coisa. Mas um dos primeiros é porque você se desvia de quem você realmente é. Então eu vejo muita gente pegando e imitando o coleguinha. O que o coleguinha tá fazendo, o que fulano tá fazendo. Nossa, aquilo lá tá dando dinheiro, então eu vou lá fazer aquilo ali. Então a pessoa ela começa a simplesmente buscar imitar o outro porque aquilo ali tá dando um certo retorno financeiro. Então ela não faz o que ela ama, ela faz o que ela imita o outro. Então você não vive quem você realmente é. Você não faz o que você veio de fato fazer aqui nessa terra. Você começa só a imitar o outro. Você começa a perceber, por exemplo, quando eu comecei em Maringá com a hipnoterapia, não existia ninguém que trabalhava com isso, ninguém tinha ouvido falar. Ninguém não, umas poucas pessoas, por causa que tinha outras cidades já no Brasil. Mas o que acontece? Aí as pessoas começam a fazer hipnoterapia comigo. Elas fazem, delas, opa, isso aqui dá dinheiro. E começaram a ir atrás, pessoas que não tinham nada a ver com a área, nunca estudaram terapia, nunca trabalhavam com nada. Em alguns pontos você pode sim se encontrar, porque você gostou daquilo ali você se realiza e se encontra, mas na maioria desses pontos, dessas pessoas que foram meus clientes há anos e anos atrás e foram para trabalhar com isso, não trabalham mais, porque é um estudo constante, é uma dedicação constante, não é só o atendimento. A terapia ela não se dá só na hora da sessão, ela se dá antes e depois da sessão. Então abrange muita coisa. Então você não se encontra. Eu hoje posso dizer que eu me encontrei, no que eu gosto de fazer, no que eu me realizo. Só que a maioria das pessoas, se você for parar para analisar, elas não se realizam. Então é um estudo que foi feito nos Estados Unidos. Isso a gente está falando de questão de americanos, tá? Americanos estadunidenses. A maioria não é realizada com o trabalho. Se eu não me engano, o número ali era de 78% das pessoas não gostavam do que fazia, não amavam o que fazia. Então, com certeza a pessoa não vive todo o seu potencial, não vive o que ela veio fazer. E as pessoas elas buscam muito tentar imitar o outro, principalmente nessa fase, nessa época que a gente está vivendo de informação, onde tem uma enxurrada de informação, muita informação inútil até, e as pessoas elas começam a querer imitar a outra, porque dá aquela falsa sensação de que a vida do outro é perfeita. Então você acaba imitando o outro. Porque o que ele está fazendo está dando certo. Mas você não está vendo os bastidores daquilo ali. Você não está vendo as porradas e os tombos do que a pessoa está levando. Porque aqui é só um palco. Os bastidores ninguém vê. Então, isso acontece muito. E é bom você analisar se você não está fazendo isso também. Tá? Imitar o outro. Se você imita o outro e não faz o que teu coração está pedindo, você não vai conseguir viver teu potencial. Tá? Então é o primeiro ponto. Você se desvia de quem você realmente é. Outro ponto, porque você tem hábitos, comportamentos que você não queria ter. Isso eu vejo toda hora aqui no consultório, A pessoa tem hábitos, tem comportamentos que ela não gostaria. Às vezes uma procrastinação, às vezes ela bebe, às vezes ela fuma, às vezes tem alguma compulsão. Até postei aqui uma partezinha da outra live e fiz um Reels falando de compulsão, Então,
um comportamento, um hábito que você não gosta de ter. E isso te impede de ter, de viver todo o seu potencial. E outro ponto que acontece muito também, é muito corriqueiro, você não acredita em você. Você não acredita que você é capaz. Você acha que você não tem potencial, você acha que você não tem autoconfiança, que não é o suficiente, tem medo do que os outros vão pensar. Isso faz você não viver o potencial que você tem aí dentro. Tá? O meu livro, que eu publiquei em 2020, que se chama Por uma Vida com Significado, tem uma parte que eu falo das capacidades únicas, né? Capacidades únicas que cada um tem. Todo mundo tem suas capacidades e elas são únicas. Tem coisas que só você vai fazer nessa terra, ninguém nunca mais vai fazer. Pense que nunca existiu uma pessoa igual a você na terra. Já foram várias bilhões de pessoas que passaram pela terra. Nunca existiu ninguém igual a você. Não existe atualmente ninguém igual a você e nunca vai existir ninguém igual a você. Então você é único, você tem potencial único, capacidades únicas também, tá? Então isso é importante você olhar para dentro de você e entender do que você é capaz, qual que é o seu potencial, para o que você está direcionado, para o que você está direcionada, tá? E alguns pontos importantes, bem importantes, sobre você viver o seu potencial. Bem-vindo aí, pessoal que está entrando, tá vendo que está entrando aí bastante gente. Muito bem-vindos. A força do hábito domina a nossa vida, tá? O hábito domina a nossa vida. E o hábito, ele tem algumas questões, ele tem 3 pontos. Tem um livro, eu acho que se chama Só Hábito, o livro. Eu não lembro, é um bem grosso assim, de capa amarela. Eu não lembro o nome dele. Isso aqui está escrito Hábito, não sei se é Só Hábito o nome dele, ou Mude Seu Hábito, não me recordo. Mas é um livro não antigo, é um livro recente, assim, mas ele é bom. E ele explica ali 3 coisas que te faz levar a um hábito, que te leva a fazer alguma coisa, tá? Primeira coisa, o que é o hábito? O hábito é algo que você faz meio que no automático, meio que sem pensar. Vamos lá. A função principal do cérebro de qualquer ser vivo é sobrevivência. Sobrevivência e perpetuação da espécie, né? Aí entra a questão do instinto sexual e tudo mais. Mas vamos falar de sobrevivência no geral, tá? Se o nosso cérebro quer sobreviver, então ele quer economizar energia. Porque eu não sei quando que eu vou precisar de novo de energia, quando que eu vou conseguir me alimentar de novo. Então, economia de energia. Então o hábito ele é uma economia de energia. Você não precisa ficar pensando para fazer alguma coisa. Já é automático, você já faz no automático. Isso faz com que você não pense, porque pensar gasta energia. Nosso cérebro gasta uma média de 25% do que a gente consome em relação energética. Então, pensar, sim, cansa, gasta energia, tá? Tem aqueles dias que você não está cansado fisicamente, mas mentalmente, você não consegue focar, você não consegue nem assistir um filme, nem nada assim. Você quer só apagar, só ficar à toa, não fazer nada que precisa pensar, raciocinar. Por quê? É o cansaço mental. Tá? E ele existe de fato. Então o hábito ele faz você economizar energia, tá? E tem 3 coisas que acontecem. Uma é o que antecede o hábito, a segunda é o hábito propriamente dito e a última é a recompensa que esse hábito vai trazer. Então o que antecede o hábito é o que a gente chama de gatilho. Por exemplo, uma pessoa que todos os dias ela não cozinha, ela pede alguma coisa para comer e pede sempre uma porcaria assim para comer, nada saudável. O que acontece? Ela chega em casa, cansada do trabalho, em vez de ir tomar banho, ela pega e deita no sofá, se esparrama lá no sofá e liga a televisão. Nisso já dá uma preguiça nela. Com essa preguiça, ela pega, fala, eu não vou cozinhar hoje. Estou cansado, já deitei aqui, depois vou tomar um banho e dormir. Nisso faz com que ela pegue e faça o hábito. Vai lá no aplicativo e pede um lanche, uma pizza, sei lá, qualquer coisa. E nisso vem a recompensa, né? Que opa, eu não cozinhei, tem toda a recompensa de que lá é gostoso e tudo mais. Então ativaram de recompensa no cérebro e beleza. Onde que a pessoa tem que mexer? Onde que é mais fácil a pessoa mexer?
no que antecede o hábito. Porque é o hábito que comanda a nossa vida. É o hábito que te impede, o mau hábito, né? Que te impede de viver teu potencial. Então o que você tem que fazer? Você tem que mexer no momento que você chega em casa e deita no sofá. O que você faz? Chega em casa, vai direto para a cozinha, pega o que tem na geladeira, acende o fogão e começa a cozinhar. Sem deitar, sem sentar, sem fazer nada. Quebra o gatilho ali. Você quebra o que antecede o hábito. É muito mais fácil de você mudar de hábito. E você fazendo isso durante uma semana consecutiva sem parar, automaticamente você já vai parando. Você vai mudando o hábito, você vai modificando isso. Tá? Isso que, lógico, não é algo facinho e gostosinho. É algo que demanda um esforço. Por isso que a gente fala força do hábito. Porque o hábito ali é forte. É um instinto de sobrevivência. Está agindo perante o instinto. Então você fazer isso constantemente, você vai mudando os seus hábitos. Então se você tem 1, 2, 3 hábitos que você queira mudar, faz essa análise. Recompensa, hábito e o que antecede o hábito. Muda no que antecede o hábito. Que você vai ver as coisas mudando. Tá? E é importante você entender que você não é os seus hábitos. Uma pessoa que fuma, ele não é o fumante. Ele é muito mais do que isso. Então você não pode se rotular dessa forma. Você não é o seu hábito. Você é muito mais do que seus hábitos. Então eles são modificáveis, são mutáveis. Você pode mudar seu hábito facilmente. Facilmente, não tão facilmente assim. De acordo com algum esforço teu, porque depende de você. Ninguém vai fazer por você, tá? Pensa que para você vencer uma tentação, o que quer que seja tentação para você, sentar no sofá e só pedir comida que não é saudável e tudo mais, o que quer que seja tentação para você, primeira coisa, você deve saber que existem coisas superiores a ela. Isso aqui eu estou falando em âmbito espiritual mesmo, tá? Existem coisas superiores a qualquer hábito que você tem aqui, a qualquer recompensa que você tem aqui. A gente é muito mais do que isso, tem coisas além, tem coisas superiores a isso, tá? Então você deter o impulso inicial, que é o que antecede o hábito, é a melhor coisa. Alguém tem algum hábito que gostaria de mudar? Algum hábito que percebe que te faz mal e você não está conseguindo mudar? Por exemplo, eu gosto muito de tomar refrigerante. Bastante. Me faz mal? Não. Só que eu falei, eu quero mudar, quero começar a beber mais água. E o que eu aprendi? Em vez de ficar tomando refrigerante, eu peguei algo que é similar em relação ao gás, que é água com gás. Então eu dei uma viciada em água com gás, adoro tomar água com gás. Compro de fardo, tomo a garrafinha inteira e tudo. Então eu mudei, eu modifiquei para algo mais saudável. A água mais com gás é 1000 vezes mais saudável do que tomar Coca-Cola. Então eu fui mudando isso. Então o que eu fiz para fazer isso? Eu parei de ir no mercado e comprar o refrigerante e fui lá e me segurava para não comprar o refrigerante e comprava fardo de água com gás. Entendeu? Quando eu estava em casa ou aqui no consultório comendo, eu tinha que sair para comprar refrigerante, eu pedi e tudo. Falei, não, já tem água com gás aqui, vou tomar água com gás mesmo. Eu pelo menos gosto de espremer limão com água com gás, então fica bem melhor e supre, não me faz a falta o refrigerante. Então a recompensa ela se manteve a mesma, porque eu consegui quebrar esse hábito. Às vezes você fuma, eu já atendi gente que fuma e queria parar de fumar, e ela sempre fumava por causa do trabalho, porque o trabalho era muito estressante, então o tempo todo ficava saindo para fumar, estava quase perdendo emprego por causa disso. Aí o que aconteceu? Eu peguei e falei para ela modificar isso, além de todo o tratamento que foi feito, mudar do âmbito emocional com a pessoa, porque é o estresse, é a ansiedade que está gerando o fator de fumar. A gente trabalhou a questão emocional, mas eu também falei para ela, todas as vezes que você sentir vontade de fumar, você bebe um copo de água. Toma um copo de água, na hora. Deu vontade de fumar? Um copo de água. Deu outra vontade de fumar? Um copo de água. Você está modificando o seu condicionamento. Tá? Então você modifica até a questão das sinapses, conexões dentro do seu cérebro. Tá? Isso é importante. É fácil? Não, demanda força de vontade para você conseguir fazer. Tá? Você tem que mudar.
Outro ponto importante que eu anotei: você se distanciar de ambientes de tentação para você exercer esse hábito. O que é um ambiente de tentação? Eu quero parar de beber, só que eu só saio com galera que bebe, então não tem como sair e não ter bebida na mesa. Para de sair, muda de grupo. Ah, mas eles são meus amigos e tudo. Mas aí o esforço é seu, meu amigo. O esforço é seu. Você que tem que determinar o que você quer da tua vida e de quem você tem que se afastar para que aquilo aconteça. Eu já me afastei de bastante gente porque os hábitos daquelas pessoas não me agregavam mais, não era mais o que eu queria para minha vida. Aí você se afasta. É arrogância? É você fazer inimigos? Não, simplesmente caminhos diferentes. As pessoas têm objetivos diferentes, elas se distanciam. Normal, natural. A gente se distancia dos nossos pais, que nos criaram. Normal, uma coisa normal, natural. As pessoas se distanciam de acordo com os objetivos que elas estão tendo na vida. Então você se distanciar de ambientes que te levam a esses maus hábitos. Só saio com galera que usa droga, eu quero parar de usar. Cara, vai lá e para de andar com essa galera. É simples. Corta a tentação na raiz. Nem aparece lá, nem surge lá. Muda de grupo, muda de amizades, muda de rolê, de passeios que você faz no final de semana. Muda a balada que você faz. O outro ponto: você cortar os pensamentos que te causam uma tentação. O pensamento. E muita gente não vigia os pensamentos. E a chave de toda mudança está no pensamento. Tá? Você está se sentindo mal, você está pensando mal. Então é importante você analisar os seus pensamentos. Vigiar e orar, né? Você vigiar os seus pensamentos. Porque o pensamento leva ao estado emocional. O estado emocional leva ao comportamento. Leva à ação. Então você tem que olhar os seus pensamentos. Por isso que todas as linhas de tratamento que eu tenho, todas as linhas terapêuticas que eu tenho, a gente trabalha a fundo a relação de pensamento, qual é o seu tipo de pensamento, para você ter consciência do que você está pensando e não ficar no automático. A gente tem uma média de 60 mil pensamentos por dia. O pensamento, você acorda, ele começa a acontecer. Ele é automático. Você não fala que das 8 às 9 eu vou pensar isso, das 9 às 10 eu vou pensar isso. Não. O pensamento, ele vai passando, ele é automático. Só que ele é semiconsciente. Você pode, o que eu estou pensando? Observar, eu estou pensando isso, por isso que eu estou me sentindo assim e está me levando a esse comportamento. Muda o pensamento. É só isso. Muda o pensamento. E você tem toda a capacidade de controlar o pensamento, tá? Não 100%, porque é 60 mil pensamentos por dia. Mas você pode mudar. Aí você está antecedendo mais ainda. Você está antecedendo qualquer ação que antecede o hábito. Como o exemplo que eu dei do cara que só pede comida e não cozinha. Então às vezes ele está indo para casa do trabalho e já pensando: nossa, eu vou chegar, vou deitar no sofá, vou colocar um Netflix, vou ver um filme. Pare de pensar isso. Você corta o pensamento, corta mais atrás ainda. Quero dar algumas dicas para vocês em relação a viver seu potencial, viver e fazer tudo dessa forma, tá? Primeiro ponto: um grande talento, ele não é necessário, ele não é tão necessário, digamos assim, quanto a um grande propósito, um firme propósito que você tenha na tua vida. Porque você pode fazer com que tudo esteja em volta desse propósito. E é ali que você vai desenvolver seu potencial. Primeiramente, eu não gosto muito do termo talento. A pessoa tem talento, a pessoa tem dom. Eu não gosto muito. Por quê? Porque você tira todo o esforço daquela pessoa. Você se diminui, porque é muito fácil você pegar e falar: eu não toco guitarra, sempre quis tocar guitarra, mas eu não toco porque eu não tenho talento. Pronto, você já se limitou, acabou. Não tem o que eu fazer, eu não nasci com talento e pronto, acabou. Não tem o que eu fazer, não tem absolutamente nada que eu possa fazer. O outro é privilegiado, eu sou uma vítima. É isso que você está falando. É que nem eu, por exemplo, que eu toco guitarra, eu gosto de tocar guitarra por hobby. Então, muita gente me vê tocar e fala: nossa, toca bem e tudo mais, beleza, eu não consigo. Você tem talento para isso. Eu, cara, eu toco guitarra faz 18 anos. E todas as horas que eu estudei, todas as horas de exercício, todas as músicas que eu tirei,
todos os calos no dedo. Você está tirando todo o meu estudo, todo o meu esforço para que aquilo pudesse ser real hoje, depois de 18 anos. E aí, você não vai pagar o preço? Você acha que é fácil para todo mundo? Não é. Então, talento, dom, é uma coisa que a gente tem que pensar muito antes de falar para o outro. Às vezes você até ofende o outro. Nossa, você tem talento para isso. Não é talento, é esforço. Tem até um estudo que fizeram que foi sensacional em relação à inteligência e esforço. Como foi esse estudo? Pegaram grupos de crianças, 2 grupos de crianças, vamos falar grupo A e grupo B, para ficar fácil. O grupo A foi conduzido os pais, os professores a sempre elogiar com a inteligência. Você é muito inteligente. Nossa, você é inteligente, você consegue, você é muito inteligente. O grupo B sempre foi conduzido a falar: você é esforçado. Não, você é esforçado, você consegue, você é esforçado. E foram acompanhando durante anos até a vida adulta dessas crianças, para ver qual grupo que se desenvolvia melhor, desenvolvia seu potencial. E o grupo que era elogiado com você é esforçado, você é esforçada, foi infinitamente melhor do que o grupo que foi elogiado com a inteligência. Por quê? Porque está nas entrelinhas que a inteligência, você nasce com ela. Tá, eu nasci inteligente até certo ponto, e a partir desse ponto eu não posso mais para frente. Já o esforçado, cara, é esforço. Eu sempre estou me esforçando para fazer, estou sempre me esforçando para fazer. Então a programação mental dos 2 grupos de crianças foi diferente. Cara, eu sou limitado, eu sou inteligente, mas eu tenho uma limitação. A partir de um certo ponto eu não consigo passar. E o outro grupo eu sou esforçado, eu consigo fazer o que eu quiser, desde que eu me esforce. E essas pessoas cresceram e desenvolveram muito mais potenciais, cargos, empresa e tudo mais, financeiramente melhores do que o grupo que foi elogiado com a inteligência. Então aí tem alguma coisa, né? Você tem que olhar isso. Você se considera uma pessoa... já vi em pessoas, lógico, né? Estou no consultório de terapia, as pessoas que se acham totalmente burras, totalmente incapazes, baixa autoestima, destruída. Tem pessoas que eu sou inteligente. Tem pessoas que falam, eu não sou inteligente, mas eu sou esforçado. E essas pessoas realmente, as pessoas que até falavam, eu não sou inteligente, mas eu sou esforçado, elas conseguiam coisas melhores para a vida delas. Elas desenvolviam mais, se desenvolviam mais. Por quê? Porque tudo depende do esforço. Não na inteligência. Inteligência limita. Inteligência até certo ponto. Até o QI, né? Coeficiente de inteligência. Então, tem um número ali que eu não consigo passar. O outro lá é mais inteligente do que eu porque deu um número maior no teste. Para com isso. Olha para o seu esforço. Se você se esforçar, você consegue qualquer coisa. Por isso que a gente está falando dessa questão dos hábitos. Porque para você mudar um hábito demanda esforço. Você tem que se esforçar. Então, pare e analisa. Como que seus pais sempre te chamaram? Inteligente? Esforçado? Burro? Já pensei, já atendi bastante gente, principalmente casos de depressão, que os pais falavam que, você é um bosta, não vai ser nada na vida. Imagina, né? A programação que vai ficando. A pessoa acredita naquilo. Está vindo dos pais dela. Está vindo do primeiro grupo que ela conheceu no mundo, que são os pais. Que é quem ela tem a confiança de proteger ela, está falando que ela não vai ser nada na vida. Imagina a programação que isso não causa. Imagina o trabalho dentro de uma terapia para você virar essa chave. É triste, né? Que existam pessoas assim. Encontrar Deus vai te dar um autodomínio. Por que um autodomínio? Porque o potencial do Criador está dentro de você. Tá? Você é parte dele. Lembra? Vós sois deuses. Eu e meu Pai somos um. Lembra disso. Então é só você despertar esse potencial que está aí adormecido. Só uma questão de você enxergar tudo isso. Uma dica importante que a partir do momento que eu comecei a aplicar na minha vida, as coisas começaram a dar muito certo, tá? Que até escrevi a frase bonitinha para não sair errado, que é: o que quer que você faça, pense sempre que está fazendo a obra de Deus. Pensa sempre que é para Deus, não é para você, é para Deus. Isso vai te levar a um outro nível de potencial. Os caminhos vão se abrir de uma maneira que você nunca viu antes. A maioria das pessoas trabalha e faz qualquer coisa pensando unicamente no financeiro, pensando unicamente no dinheiro.
Eu só quero ter o dinheiro, eu quero trabalhar com isso porque isso dá dinheiro, eu quero trabalhar com isso. Esquece um pouquinho o âmbito do dinheiro, ele é importante, claro que ele é importante. A gente precisa, a gente vive num mundo material, mas ele tem que ser uma consequência da obra que você faz de Deus aqui na Terra. Ou seja, o bem que você faz para os outros, como que você está servindo os outros. Porque o trabalho é um servir. O mecânico te serve quando o seu carro está quebrado. Eu te sirvo quando você está se sentindo mal, emocional, psicologicamente, e quer mudar. Aí eu te sirvo, estou aqui para te servir. O garçom te serve quando você está ali para ter um entretenimento, para ter um lazer ali com seus amigos, com a tua família, ele vai lá e te serve. Todo o trabalho é um servir, tá? Ah, mas e os milionários, os bilionários? Eles têm empresas que estão servindo. Pega o próprio Instagram, Facebook, você pega isso, cara, eles estão servindo. Então eles estão dando uma ferramenta aqui para que eu possa estar aqui conversando com vocês, tá? Então tudo se baseia em servir. Quanto mais pessoas você servir e fizer bem, fizer a obra de Deus, mais dinheiro chega, é consequência, tá? E lembre que isso vai abrir caminhos para você, sempre vai abrir, não tem como. Coloquei aqui até uma ordem de importância das coisas, tá? Em primeiro lugar, compromisso com Deus, estou falando, espiritualmente mesmo, compromisso com Deus, primeiro ponto que você tem que ter. O segundo ponto, servir ao próximo. Você tem que estar aqui para servir. Se você não está aqui para servir na terra, você vai sofrer. Você vai sofrer. E o terceiro, dedicação ao trabalho. E esse trabalho é esse servir. Se você não tiver dedicação ao que você faz, não adianta, você não vai crescer, você não vai se desenvolver. Eu me dedico, todo dia, todos os dias eu me dedico ao meu trabalho. De uma maneira, tem gente que até fala que é muita coisa, porque tanto de livro que eu compro, que eu leio, que eu estudo, de cursos e tudo, eu estou me dedicando o tempo todo, minha vida é baseada nisso, né? Coloquei minha vida nisso. Por quê? Por dinheiro? Não, porque eu amo fazer isso daqui, isso me dá uma satisfação tremenda, e eu sei que Deus age por meu intermédio, então isso é muito importante. Outro ponto, esse aqui eu acho que vai pegar muita gente. Não reclame e não se queixe. Não reclamar. Você reclama muito. E reclamar não precisa verbalizar, não precisa expressar, mas a reclamação não pode ser só um pensamento. Ah, tá calor hoje, vamos reclamar. Difícil, né? A gente tem o hábito de reclamar. A gente, todo mundo. Foi condicionado para isso. Como que funciona? Por que eu falo? Porque quanto mais uma pessoa reclama, mais ela vai reclamar. É simples assim. Por que isso acontece? Eu expliquei isso acho na outra live. Que existem os neurônios. No meio dos neurônios tem a fenda sináptica e a comunicação dos neurônios por neurotransmissor que pula de um lado para o outro é a sinapse. Então, isso aqui forma o nosso pensamento, uma constelação de neurônios, vários neurônios, bilhões de neurônios fazendo sinapses ao mesmo tempo, vai te lembrar uma memória, vai te trazer um pensamento e tudo mais. E como que acontece? Quanto mais vezes aquela constelação for ativada, aqueles neurônios forem ativados nesses caminhos, mais o caminho vai se encurtar da fenda sináptica. Então, quanto mais eu reclamo, menos caminho eu tenho que percorrer entre esses neurônios. E se a função do nosso cérebro é sobrevivência e ele está buscando economizar energia, ele vai sempre buscar o caminho de menor resistência. E qual que é? Porque está mais encurtado. Então quanto mais você reclamar, mais fácil vai ser do seu cérebro pegar esse caminho da reclamação. E se torna um vício, né? Então quanto mais você, funciona para o outro lado também, quanto mais você for grato, mais você vai ser grato. Quanto mais você pensar positivo, mais você vai pensar positivo. Simples assim. É só você entender isso para você começar a querer mudar. Porque quanto mais você fizer uma coisa, mais seu cérebro vai querer fazer daquela coisa. Tá? Outro ponto. Você é para não sair do vitimismo, tá?
para sair do vitimismo. Ter dó de si mesmo é diluir a capacidade interior de vencer. Sabe aquelas pessoas que têm dó de si? Ah, eu sofri muito na vida, eu isso e aquilo, e fala com um ponto de dó, e não só de uma conversa ou de um desabafo. É disso que eu estou falando, tá? Sim, tem pessoas com histórias tristes, onde elas... É absurdo que eu ouço aqui no consultório, mas tem pessoas que usam isso para ter dó delas mesmas. Então, isso tudo aconteceu comigo, que sofrimento, então eu vou sofrer o resto da vida. Eu sou uma vítima, eu sou isso e aquilo. Então, começa a analisar. Analisa se você tem traços vitimistas, se você tem traços de carência. Tá? Começa a analisar isso, porque isso vai começar a mudar a tua vida. Sempre muda demais. Às vezes sair da egrégora de vitimismo, meu Deus, pronto, você vai voar. Se você for esforçado, esforçada. Até porque o tal do complexo de inferioridade, complexo de superioridade, né? Tanto o inferior quanto o superior, não tem sentido. Ele não tem sentido. Porque todos nós, em algum ponto, somos filhos do todo, somos filhos do Criador, somos filhos de Deus. Somos todos iguais, viemos da mesma fonte. Então qual que é o sentido de você se sentir inferior ao outro? Qual que é o sentido de você se sentir superior ao outro? Não tem sentido. Em essência, todos nós somos a mesma coisa, somos iguais. Não tem sentido você se sentir menor ou maior do que alguém. Os dois lados são ruins. Os dois lados são ruins. A gente falando de, por exemplo, autoconfiança. Tem gente que não desenvolve autoconfiança com medo de se sentir arrogante. Eu já ouvi isso no consultório. Eu tenho medo de desenvolver autoconfiança e então eu nem desenvolvo. Prefiro ficar aqui mesmo e me sentir menor que os outros e tal. Porque eu não quero ter autoconfiança e me tornar arrogante. Autoconfiança não é arrogância. Autoconfiança é bem diferente de arrogância. Autoconfiança é você confiar no seu potencial, você confiar em quem você é, você se conhecer o suficiente para saber onde você é bom e onde você é ruim. Porque ninguém é bom em tudo. Arrogância é você diminuir o outro para que você se sinta superior. Então você percebe que no fundo tem o quê? Na pessoa arrogante, ela se sentir inferior ao outro, porque ela tem que ficar diminuindo o outro para que ela se sinta superior. Então no fundo não tem ali uma autoconfiança, é uma arrogância, tá? É diferente, não cai nessa não. Desenvolva a autoconfiança, que é a melhor coisa que você faz na tua vida, que é você confiar em você, no seu potencial. Até porque aquela questão, né, de somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então nós temos as potencialidades dele, né? Então por que você não vai ter autoconfiança? Você confia em Deus? Confia, então confia em você também, porque você é parte dele, tá? Outro ponto, cuidado com as companhias. Escolha viver com gente geralmente calma. Você conviver com gente estressada, você vai entrar na mesma egrégora. Então, é o que a gente estava falando, da questão de querer mudar um hábito. Isso entra na questão de mudar a ambiência, né? Onde você convive e tudo mais. Então, as pessoas também são muito importantes. É aquela questão, né? De as 5 pessoas que você mais convive, você se torna a média delas ali. Isso é totalmente verdade. Totalmente verdade. Mas Michel, e se a preocupação vier? Eu sou uma pessoa muito preocupada e tudo mais. Vamos lá. A preocupação, ela é uma imaginação mal utilizada, tá? Se você está se preocupando, é porque você está pensando, você está imaginando alguma coisa dando errado, alguma coisa negativa. A preocupação veio. Para tudo que você está fazendo. Fecha o olho e começa a imaginar uma situação feliz, uma situação boa na tua vida. Traz aquilo em todos os detalhes. Lembra de você, não sei, brincando com seu filho, com a sua filha, no dia que seu filho e sua filha nasceu. Pense em qualquer coisa. Começa a imaginar todos os detalhes dessa cena, dessa memória e traz aquela sensação para o teu corpo. Sai da preocupação, porque a preocupação só vai te afundar. Tá? Então a vibração muito baixa na preocupação. A preocupação é a escassez, preocupação é o medo de faltar, enfim, envolve um monte de coisa. Tá? Começou a se preocupar? Muda. Lembra que o pensamento é que manda. Tá? Imagina as coisas como
você gostaria que fossem e não como estão. Michel, como que eu não vou me preocupar se eu estou com conta atrasada, se eu estou com isso e aquilo? Se preocupar não vai adiantar, não vai fazer as contas se pagarem. Então o que você tem que fazer? Para de pensar em como as coisas estão e começa a pensar em como você gostaria que as coisas estivessem. É só isso. Porque a preocupação vai drenar toda a sua potencialidade, todo o seu potencial. Você não vai enxergar o teu potencial e vai ficar só querendo se matar ali na preocupação. Então, quebra isso na raiz e usa a tua imaginação a teu favor. Nosso cérebro não diferencia qual que é o real e qual que é o imaginário. Por isso que o pensamento traz o seu sentimento. Então, use o seu pensamento a seu favor. Imagina um momento bom da tua vida. Um momento que te trouxe plenitude, que te trouxe paz, que te trouxe amor. Fecha o olho, imagina com todos os detalhes, com todos os sentidos que você puder aflorar. Visão, audição, tato, paladar, olfato. O que você estava segurando quando você estava nessa memória? Ativa para que você tenha o sentimento daquela memória. E aí você vai drenar a preocupação. Isso que é você ter autocontrole. Você controlar o seu emocional. Para controlar o emocional, você tem que controlar seus pensamentos. Tá? Essa frase acho que é uma frase mais importante de tudo que a gente está falando aqui. Imagine as coisas como você gostaria que fossem e não como elas estão, que está te causando preocupação. Porque se você pensar como elas estão e a forma como está te causando preocupação, não adianta você pensar. Pensa como você gostaria que estivesse resolvido isso que está te preocupando. Tá? Um exercício bem legal de se fazer é você pratique o jejum de preocupação. Um jejum de preocupação muito bom. Por quê? Porque você determina que entre X e X hora, XY, entre X e Y hora do dia, você não vai ter nenhuma preocupação. E você não tem essa preocupação. É divertido você fazer isso porque é um jogo com você mesmo. Então, a preocupação, lembra, ela não é verbalizar especificamente, não é se expressar, mas só no pensamento você reclama o dia inteiro. Então, jejum de preocupação, determina. Das 9 às 11 eu não vou me preocupar com absolutamente nada. Começa pequeno, começa com um pequeno intervalo de tempo. Eu não vou me preocupar com nada. Não vou me preocupar, não quero me preocupar com nada nesse horário. Depois eu me preocupo. E começa a cortar e começa a estender isso para todo o teu dia. Com os dias passando, ficando cada vez melhor, estenda isso para o dia inteiro. Uma hora você vai conseguir. Tá? Outro ponto, pratique a dieta do riso. Isso eu faço. Eu procuro dar risada todos os dias. Dê risada todos os dias. A risada eleva a nossa vibração de uma maneira que você não tem ideia. Tem, né? Você tem ideia, você já riu. É muito bom. Então para um tempinho do seu dia, 10 minutos que seja. Talvez um momento mais estressante que você esteja tendo ali no trabalho, na faculdade, qualquer coisa. Pega o celular, pega o computador, coloca alguma stand-up, alguma bobeira, qualquer coisa que está no computador, no YouTube. Coloca um vídeo lá e dê risada por 10, 15 minutos por dia, que seja. Pega aquele momento só para você rir. Só para que você possa rir, para que você possa se divertir. É muito bom você fazer isso antes de dormir. Durma com o último sentimento bom. O sentimento de dar risada. Por que eu estou falando dessas coisas? Preocupação, dar risada e tudo mais. Porque primeiro, a preocupação, ela drena o seu potencial. Tá? Ela vai fazer você não enxergar o teu potencial. E a risada, ela vai elevar a tua energia. Então quando ela eleva a tua energia, faz você pensar melhor, faz você enxergar melhor as situações, faz você ter mais raciocínio, faz você ter mais estratégia, faz você ter mais tudo. Então para você melhorar as coisas, você tem que estar bem. E esse é um caminho que eu estou dando para vocês. Jejum de preocupação, dieta do riso. Dê risada todos os dias, procure rir todos os dias. Eu nem estou falando questão de gratidão, tá? Que lógico que entra também, mas é muito clichê, né? Agradeça todos os dias. Eu faço também. Mas, se você quiser fazer, aplique também. Mas estou falando da questão da risada, porque não é muita gente que fala. Dê risada todos os dias. Outro ponto que é importantíssimo, isso mudou demais a minha vida. Você está sempre disposto a aprender. Quem procura melhorar é destinado a ser cada vez mais feliz. Você aprender faz parte do seu ser. Então pensa que você é uma parte de Deus
E você é uma consciência, e essa consciência, ela está... Como que é formada uma consciência? Com informação. Quanto mais informação, mais elevada essa consciência vai ficando. Então, se você aprender algo novo todos os dias, imagina que em um ano você aprendeu mais de 300 coisas, mais de 360 coisas novas. Eu procuro aprender algo novo todo santo dia. Tem dia que eu não consigo, porque tô corrido, estou cansado, não estou conseguindo absorver informação, mas a maioria dos dias eu consigo. Então procura aprender todos os dias. Nossa, se você aprender alguma coisa nova todos os dias, aí você vai ver teu potencial mudando. Você vai ver tua energia mudando. E não pense que, eu vou aprender isso para quê? Vou aprender isso, eu não vou aplicar no meu trabalho, eu vou aprender. Aprenda pelo prazer de aprender. Para de achar que você tem que ter um objetivo, principalmente financeiro, para tudo. Aí eu não vou ficar aprendendo isso aqui. Não vai me trazer nada, não vai me trazer retorno. Vai te trazer bem-estar. Lógico que vai te trazer retorno. Porque o propósito de você querer dinheiro é você ter uma vida mais confortável, para te trazer bem-estar. Então por que você não pula esse caminho e vai direto para o bem-estar? Aprenda pelo simples prazer de aprender. Isso é a nossa essência como ser humano. Aprendizado. O tempo todo aprendendo. Se a gente não aprende, a gente morre. Parou de aprender, morreu. Acabou. Não tem mais. Aprenda algo novo todos os dias. Faça isso que você vai ver tua vida mudando drasticamente. Procura sempre sorrir. Isso é importante também. Uma questão até fisiológica, né? Você está você está sorrindo, isso te traz outra energia do que você ficar de cara fechada. Já conversou com alguém que fica só de cara fechada assim? Você não tem nem vontade de conversar com a pessoa. Evita dizer palavrão, palavras que são desagradáveis ou ofensivas. Evita falar, verbalizar. Pensar, se você conseguir parar de pensar também, ótimo. Mas evita verbalizar. Tá? Isso é vibração, isso é energia. A palavra é energia, a palavra tem poder. Lembra lá, né? E se fez o verbo. E do verbo, lembra? É dali que começou tudo, a palavra. É energia, é vibração. Tem até aquele teste que foi feito, você pode fazer na tua casa se você quiser. 2 potes de arroz, iguais, idênticos, no mesmo ambiente, assim, um pouquinho separados, distanciados. Em um pote de arroz, você olha para ele todos os dias e xinga ele, fala mal para ele. Xinga, fala mal, joga uma energia negativa nele. Pode fazer o que você quiser. No outro, você só dá palavras amorosas, palavras de carinho, de acolhimento, de amor. Faça isso e você vai ver a diferença aí nos 10 dias, 15 dias dos 2 potes de arroz. Faz esse teste para você ver. É assustador o poder que a palavra tem. Então imagina, o nosso corpo, ele tem gente que diz que é 90%, tem gente que diz que é 80%, tem gente que diz que é 70% água. Então vamos lá. Masaru Emoto, eu vou falar do teste dele, onde ele faz o teste de pensamento e de palavra com água. Então, ele jogava até a questão emocional, pessoas que estavam com medo, preocupadas, isso e aquilo, e jogava essa energia para a água, tipo, intencionava isso na água, ficava perto da água, a água, ela ele pegava, lógico, com toda uma máquina, microscópico e tudo mais, e pegava as moléculas de água e via o formato que elas ficavam. Elas ficavam todas conturbadas assim, toda feia. Aí ele pegava pessoas amorosas, que falavam coisas de amor, falavam coisas pacíficas para a água e fazia o teste na água. Aquela água estava toda bonita, você via tudo desenhado assim, as moléculas de água, uma forma assim bonita, uniforme. Então imagina, se a palavra, se a emoção, se só a intenção do pensamento faz isso na água, imagina o que não faz com a gente. Por isso que eu falo da questão da convivência. Se você conviver com gente amargurada, isso vai te fazer mal, automaticamente. A energia que aquela pessoa está emanando vai te atingir. Por quê? Porque você está se igualando à energia dela. Então,
Outra vez, isso também vai drenar teu potencial. Vai drenar até de você enxergar o potencial que você tem. Tá? Se quiserem procurar, é Masaru Emoto. Tá? Masaru Emoto, teste de água. Se colocar no YouTube tem. É bem legal de você ver. Faz o teste do arroz, se você não está acreditando, tá? Eu pego esses 2 pontos aí de arroz. Outro ponto, que é importantíssimo também. Tudo que eu estou falando aqui é basicamente importantíssimo, né? Se você quer melhorar. Não se deixe afetar pelo estado de consciência dos outros. Como assim, Michel? Vamos lá. Teve vez, principalmente na pandemia, que ficava aquele pessoal na porta do mercado com álcool, espirrando álcool na nossa mão quando a gente ia entrar. Então imagina, eu ia no mercado com uma pessoa, eu cumprimentava a pessoa que estava ali na porta. Opa, bom dia, obrigado. Esfregava o álcool na mão, entrava, fazia a compra, saía, muito obrigado, tenha um bom dia, bom trabalho. E a pessoa de cara fechada, nunca me cumprimentava. Aí a pessoa que estava comigo perguntou. Começou a ficar com raiva porque a pessoa estava daquele jeito. Por que você cumprimenta ainda? Tinha que chamar o gerente e falar pro chefe dela. E não sei o que, né? O que você ganha com isso? Você não ganha nada. Por que você cumprimenta? Você é idiota, você é besta. Não é. É simplesmente porque eu não vou deixar a minha forma de agir no mundo, na terra, com as pessoas, ser controlada por uma outra pessoa. Sou eu que decido a forma como eu vou agir. A forma como a outra pessoa vai agir, não importa. O que importa é como eu vou agir. Então, eu não pego o mau humor do outro pra mim. Tem gente que acaba o dia por causa de 1 minuto. 1 minuto que foi mal atendido na loja, você passa a semana inteira remoendo aquilo ali. Por causa de 1 minuto. Vale a pena? Você pegar o que é do outro pra você, o mau humor do outro pra você? Não tem sentido. Pra que você vai remoer um dia inteiro que seja? Nossa, meu dia foi ruim. Será que é o dia inteiro que foi ruim ou a semana que foi ruim? Entende? Não pega o que é do outro pra você. Não vale a pena. Te garanto que não vale. Tá? Não procurar reconhecimento. Muita gente trabalha querendo só buscar o reconhecimento. Não busca reconhecimento, busca agradar a Deus, porque aí você vai fazer as coisas no caminho certo. Aí você vai fazer as coisas da forma como devem ser feitas, com a intenção e a energia que deve ser feita, que é a intenção que importa, tá? Pensa que o mendigo ele suplica, o filho ele solicita, porque já é dele, e você é filho de Deus, então você tem que solicitar para que você enxergue a sua potencial. Não é para te dar potencial. Pedir para que te dê potencial. Pedir para que te dê um trabalho, um emprego melhor. Solicite. Já é teu. Ele é o criador de tudo. Só você solicitar. Não é você pedir. Quem pede, não tem. Quem solicita, já tem. E a última dica, que é a dica de ouro que eu quero dar para vocês, que é: crie coisas novas. Procure criar coisas novas. Não precisa ser todo dia, mas crie e crie. Simplesmente pelo prazer de criar. Não precisa ter a intenção de ganhar dinheiro com essa criação. Se der para você fazer de um negócio, de alguma coisa a mais, acima em paralelo com o seu emprego, com o seu trabalho, maravilha, vai fundo. Mas crie pelo prazer de criar. Michel, por que você está falando de criar, de criação? Porque a criação, a criatividade, ela está na nossa essência. Nós somos filhos de Deus. Deus é o Criador. É o Criador dessa terra, é o Criador dos animais, é o Criador das árvores, é o Criador seu, é o meu Criador. Ele cria, ele não imita. Se você começar a criar, você vai desenvolver um potencial tão absurdo dentro de você, que você vai se assustar. Porque isso está na nossa essência. Eu já ouvi muita gente falando: mas eu não sou criativo, isso não é para mim. Balela. Todo mundo tem potencial de criatividade. Você que não quer enxergar. Você que não quer desenvolver isso. Todo mundo cria. Todo mundo cria. E o que é que mais resolve problemas no mundo? Criatividade. É criando que se resolve o problema. O que são empresas? O que é servir ao próximo? Resolver o problema do outro.
Simples, né? Vê como tudo se liga, tudo está ligado. Eu quero servir o outro, mas eu não quero criar nada. Se você criar, vai ser muito melhor. Para você, para a humanidade, para o próximo, para todo mundo. Tá? Maravilha, meus amigos. Pega todas essas dicas, tá, que eu dei para vocês. Analisa, anota, escreva os exercícios que eu passei. Escreva, analisa, assiste a live de novo, ela vai ficar no feed, tá? Sempre vai ficar no feed. Então vai lá, dá uma olhada, tá? Assiste de novo, faz a anotação e fala o que eu posso mudar a partir daqui. O que eu posso fazer para mudar? O que eu posso fazer para despertar todo o potencial que eu tenho dentro de mim, talvez aí esteja adormecido. Tá? Começa a fazer isso. Se você quer mudar de vida, não tem outro caminho. É você desenvolver seu potencial, desenvolver sua criatividade, olhar para dentro de você e não ficar querendo viver a vida que o outro está vivendo. Você tem que viver a sua própria vida, fazer o seu próprio caminho. Tá bom? Então, meus queridos, se alguém tiver alguma pergunta, pode perguntar. Se não, lá no direct, estarei por lá. Pode falar comigo, tá? Eu respondo, sempre respondo todo mundo lá. Eu vou aqui. É isso aí, meus amigos. Fique com Deus. Qualquer dúvida sobre a live, deixa aqui nos comentários ou fala comigo no direct. E até mais, meus queridos. Fica com Deus. Boa noite para vocês. Durmam bem. Um abraço.